Olá, tudo bem? Eu tô voltando aqui para falar de novo sobre o domicílio judicial eletrônico. Ontem saiu uma alteração na resolução que está regulamentando tudo isso. A notícia saiu como se estivessem acontecendo grandes novidades, mas no meu modo de entender, não são tantas as novidades assim. Alguns pontos são para esclarecimentos, outros pontos são ajustes que estão se mostrando necessário, porque esse é um sistema que veio para unificar os procedimentos dos tribunais brasileiros, certo? Então vamos começar. Tá tendo parece que tem, né, algumas dúvidas aí, inclusive que a gente já tratou, inclusive que a gente já trouxe no nosso perfil algumas informações para a gente tentar esclarecer algumas dúvidas que andaram surgindo. Então, a primeira, importante, vamos aqui repetir e a gente sugere, volta no nosso perfil, assiste os nossos vídeos e as nossas postagens, porque a gente está meio que repetindo o que já foi dito, né? Um TBT. Domicílio judicial eletrônico é diferente do domicílio eletrônico trabalhista. O domicílio judicial, ele é para as comunicações do Poder Judiciário, tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça do Trabalho, processos judiciais trabalhistas e processos judiciais da área civil, da área estadual, certo? O domicílio eletrônico trabalhista, ele é para as comunicações da fiscalização do trabalho, órgão administrativo. O domicílio eletrônico trabalhista não é obrigatório, é destinado a todas as pessoas jurídicas e pessoas físicas que se enquadrem como empregadores, mesmo que não tenham empregados registrados. Embora não seja obrigatório, o órgão administrativo fiscalizador, lá do Ministério do Trabalho, ele não vai captar os dados de ninguém em lugar nenhum. Quem não fizer o seu cadastro na plataforma do domicílio eletrônico trabalhista simplesmente não vai receber a comunicação da fiscalização do trabalho e não vai cumprir a exigência ou corrigir uma irregularidade de informação no social, coisas assim. Então, embora não seja obrigatório, a fiscalização do trabalho não vai te procurar. O domicílio judicial eletrônico, muito embora estão dizendo agora é obrigatório, negativo. O domicílio judicial eletrônico sempre foi obrigatório. E é do Poder Judiciário, processos trabalhistas e processos judiciais da área da Justiça Estadual, civil, família, indenização, tudo da nossa vida. Judicial, trabalhista também, certo? E sempre foi obrigatório. O que aconteceu é que houve um cronograma de implantação. Um cronograma para adesão de todos os tribunais brasileiros e um cronograma para que as pessoas jurídicas pudessem fazer o seu cadastro direto na plataforma do domicílio judicial. Por quê? Domicílio, um lugar que se habita. A sua casa é seu domicílio, o local do seu trabalho pode ser o seu domicílio. Agora, as pessoas jurídicas também têm um domicílio virtual, um lugar onde obrigatoriamente terá que ser visitado. As pessoas jurídicas, elas passam a ter que ver essa plataforma com regularidade, certo? Então, a obrigatoriedade, ela não é uma novidade, ela sempre existiu. O que tinha antes era um prazo para as pessoas aderirem espontaneamente, entrarem lá na plataforma do domicílio judicial eletrônico e fazerem um cadastro de qual e-mail que querem receber as suas comunicações. Por quê? As pessoas jurídicas que não fizerem o seu cadastro, elas terão os seus dados, o seu e-mail de contato captados lá no banco de dados da Receita Federal ou da Redsim. Então, muito embora diga que as MEIs não são obrigadas a aderirem, não é bem assim. São sim. Por quê?
os contatos que serão obtidos serão os da rede SIM. Então, se o contato que tiver lá for o do contador, por exemplo, a pessoa pode não receber uma comunicação ou pode não ter o acesso. Então, o ideal é que façam os seus cadastros com os melhores e-mails para receber as comunicações. Bom, na resolução que saiu ontem, alterando a primeira resolução do domicílio judicial, também se tratou como uma grande novidade, além dessa questão da obrigatoriedade, que no meu modo de entender não é obrigatório agora, mas sim sempre foi, foi a questão das intimações, que seria que o domicílio judicial destina-se somente à citação, intimação e notificação destinada pessoalmente para as partes do processo. Tá, isso também não é uma grande novidade, isso é uma coisa que sempre ficou clara desde o princípio, tá? A resolução inicial, ela sempre deixou claro que o domicílio judicial se destinaria às intimações pessoais, certo? Inclusive, as citações e intimações eletrônicas, elas não são uma grande novidade. A previsão para isso, ela existe desde 2015, porque essa previsão está no Código de Processo Civil de 2015. O que acontece de lá para cá é a implantação do sistema. E a resolução veio regulamentar como essas comunicações serão feitas, por qual plataforma, né? Como que isso se dá. Então, não é assim uma grande novidade, certo? É apenas uma modificação do sistema atual, que seria de oficial de justiça e correio, e que passa a ser obrigatoriamente feito pelo domicílio judicial eletrônico, pelo domicílio virtual. No lugar do oficial de justiça e tocar a campainha da tua casa, você vai receber um e-mail. É isso, certo? Não é obrigatório para pessoas físicas somente. Todas as pessoas jurídicas, inclusive MEIs, estão sujeitas a essa sistemática do domicílio judicial eletrônico. Então, é altamente recomendável que façam os seus cadastros, tá? Por que teve essa confusão? Ah, que tipo de comunicação que vai ser? Muito embora na resolução sempre ficou claro que a comunicação pelo domicílio judicial é a comunicação exclusiva pessoal da parte, houve um pouco de confusão. E alguns cartórios de algumas varas começaram a mandar todas as intimações de todos os atos processuais para o domicílio judicial. Então, aquelas intimações que são direcionadas para o advogado estavam indo para o domicílio judicial. Aí começou a ter uma confusão de cumprimento de prazos, porque a parte nem sempre pega, né, a comunicação lá do domicílio judicial e passa para o advogado a tempo. Então começou a ter essa confusão que, no meu modo de entender, apenas necessitou de um esclarecimento, porque as intimações destinadas aos advogados das partes para as práticas dos atos processuais, né, continuam sendo feitas pelo diário eletrônico, como a gente recebe hoje. Todo advogado recebe intimação todo dia. Por que eu digo que isso não é uma novidade, foi só uma confusão? Porque a própria resolução trata da unificação dos diários oficiais, que estão deixando de ser por órgãos ou por estados e está passando a ser um diário oficial de justiça nacional. Tudo está sendo unificado em termos de nação, de Brasil. Todos os poderes judiciários, né, de todos os estados irão aderir a uma sistemática única, né? Isso está vindo para facilitar algumas coisas, para dificultar outras, enfim, toda a transição ela é um pouco dolorosa, né? Ela vai passar por discussões, alguns pontos vão ser levadas, vão ser judicializados, a gente vai passar a ter jurisprudência de validade de tudo isso. Bom, para nós, seres humanos, que estamos todos sujeitos a sermos processados, passamos a ter aí a obrigatoriedade, pessoa jurídica, todas, de visitar o seu domicílio judicial eletrônico, certo? A pessoa física no judicial eletrônico não é obrigatório, tá? É apenas facultativo, mas se fizer a opção, se fizer o seu cadastro, passa a ter a obrigatoriedade de
tá atento. Importantíssimo, recebeu citação ou intimação, passa logo para o seu advogado, passa logo para quem vai tratar do assunto, tá? A resolução que saiu ontem, ela fez uma modificação importante que foi na questão de esclarecer a contagem de prazos, tá? E de alterar um prazo. Alterou significativamente o prazo de citação das pessoas jurídicas de direito público, tá? Que passou essas pessoas jurídicas de direito público passam a ter 10 dias de prazo para dar a ciência na citação. As pessoas jurídicas de direito particular, privado, né, as empresas particulares, elas têm o prazo só de 3 dias para dar ciência na citação. Recebeu uma citação, só tem 3 dias para dar ciência. Aí, a partir do 5º dia útil da ciência, passa a contar um prazo de defesa, certo? E com relação às intimações e notificações, que são aquelas que acontecem no curso do processo, o prazo para dar ciência para todo mundo passou a ser de 10 dias. E o prazo para praticar o ato daquilo que está sendo determinado na intimação ou na notificação passa a contar imediato da data da ciência no sistema, certo? Uma outra diferença entre citação e intimação é que, se a parte não der ciência da citação, o que vai acontecer é que o sistema vai expirar, aquela citação vai sair do domicílio, o juiz vai receber um alerta, alguma coisa assim, e aí vai ter que seguir para o outro processo, outra modalidade de citação, oficial de justiça, ou correio, ou até edital. Então, a revelia, ela não acontece, né, na hora, ainda vão ter outras tentativas de citação. Com relação às intimações e notificações, se a pessoa não tomar ciência dentro do prazo de 10 dias, o sistema vai fazer uma leitura automática. Aí o prazo para o cumprimento do ato já passa a correr, certo? Tá, qual que é a diferença entre citação e intimação? Citação é o primeiro comunicado do processo, tá? É o Poder Judiciário dizendo assim, você está sendo processado, vem aqui se defender. Essa é a citação. A pessoa vai tomar ciência de que existe um processo contra ela e vai abrir o prazo de defesa. Se ela não se defender, revelia. Intimação e notificação são as comunicações pessoais que ocorrem no curso do processo. O processo já está andando, muitas vezes a pessoa já até se defendeu. Então, por exemplo, um bloqueio de dinheiro, uma penhora, alguma coisa que, além do advogado, a parte tem que ter uma ciência pessoal, certo? Então, aí veio uma alteração aí de contagem de prazo e um esclarecimento. Nesse ponto, eu achei que foi importante, muito embora os prazos para as empresas particulares não tenham tido uma alteração significativa, não. Na minha opinião, só foi mais um esclarecimento e a unificação do prazo para a questão das intimações, né? O resto continua como a resolução já estava e como a gente já vinha tratando aqui no nosso perfil. Então, a gente recomenda, vai lá, olha nossas postagens, olha nossos vídeos, porque tudo que está publicado lá é o que está valendo. A sistemática é a mesma. E o que é mais importante de tudo, visite o domicílio judicial eletrônico, visite o domicílio eletrônico trabalhista se você é empregador, inclusive pessoa física, e imediatamente encaminhe o assunto porque os prazos vão correr. Agora, uma coisa que é muito importante, no domicílio judicial eletrônico é obrigatório, certo? Então, a pessoa que não tomar ciência, e não justificar por que não tomou ciência no domicílio judicial, ela está sujeita a uma multa de 5% a ser calculada sobre o valor da causa. Então, ela está sendo processada. Vamos supor que ela se defende e ela até ganha o processo. O pedido feito é julgado improcedente. Mas ela não tomou ciência pelo domicílio judicial eletrônico das intimações que foram direcionadas para ela.
Pode pagar, pode não, acho que vai, né, tá disposto lá, multa de 5% sobre o valor da causa. Imagina uma causa de R$ 1.000.000, né, é complicado. No domicílio eletrônico trabalhista, não é obrigatório, mas a parte também pode estar sujeita à multa, né, as multas administrativas pelo não cumprimento do ato, né, pelo não atendimento à fiscalização trabalhista. Foi um vídeo um pouco longo, porque é uma reflexão, porque, embora não seja uma novidade, a gente precisa se adaptar. Ainda vai ter muita discussão, ainda vai ter muita interpretação, e a gente vai acompanhando por aqui e a gente vai orientando também. Consulta o seu advogado e é bom começar a se adaptar. Até a próxima.